Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos, pessoal entrando aí com a gente, Will, Silvia, Gleison, boa noite amigos, alguém mais entrou, não consegui ver, mas agora nós estamos com essa dificuldade técnica ainda, né? Mas a gente vai resolver, eu coloquei até o Vitor aí para entrar pelo meu perfil particular aí pelo notebook para ver se vai dar certo, mas vamos nessa, né? Luan chegou também aí, boa noite, seja bem-vindo. Daniele, Patrícia, boa noite amigas, desculpe, estamos aqui meio atarefados um pouco, tentando fazer algumas. O Vitor entrou pelo perfil particular dele, Maria Luísa, Nishida, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ver depois, eu pedi para o Vitor entrar pelo áudio e som no computador dele, está normal, olha só que coisa interessante, pelo perfil dele. Então deve ser alguma coisa na configuração do meu notebook, tá? Vamos ver depois ele entrando pelo meu perfil particular, depois a gente vai ver isso. Estou tentando descobrir o que está acontecendo. Tentamos fazer pelo Firefox, não deu certo, tentei fazer ele entrou agora pelo meu perfil particular, vamos ver depois se vai dar, também no computador dele está certo, é alguma coisa na configuração do meu computador que está dando esse conflito, mas tudo bem, pelo menos já descobrimos a causa, onde está o problema. João Carlos, boa noite meu querido amigo, seja bem-vindo. Morgana. Gente, o que eu queria falar para vocês, eu vou mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando, tá? E eu vou dizer a vocês o seguinte, que no sábado próximo nós teremos o Refletindo com Amigos, com um amigo querido da cidade de Petrolina, Pernambuco, o Yuri Dantas, que é da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, e o Yuri vai estar conosco no próximo sábado às 21 horas, fazendo aquela live especial, vai falar desse projeto maravilhoso que eles desenvolvem em Petrolina, Pernambuco, tá? Então temos muita coisa boa para gente saber a respeito do que o que Jerônimo foi fazer em Petrolina, né? Como foi que surgiu essa história. E outra coisa que eu queria falar para vocês que estão chegando agora, que dia 31 de julho, olha só, 31 de julho, um domingo, já definiu o horário, vai ser 19 horas, nós vamos ter uma live especial dos amigos, fiz algum rolo aqui, mas tudo bem. Como é que fala? Dos amigos de Jerônimo Mendonça, que vocês fazem parte agora desse grupo de amigos. Débora, Ari, boa noite, Giovana, boa noite. Aproveitando a presença da Giovana, que é irmã da nossa querida Martiele, fazer a revelação de quem vai estar conosco na próxima terça-feira às 22 horas, nada mais nada menos que a nossa querida amiga Martiele Neri de Dores de Campos, que faz parte também deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, e vai estar conosco na próxima terça-feira às 22 horas. Então ela vai dividir a live conosco, Martiele Neri do perfil Pensamento.espírita. É uma forma da Martiele estar acordada, né? A gente vai trazer a Martiele, porque a Martiele costuma dormir cedo, ela se desliga nas redes sociais muito cedo, porque ela fala, senão ela demora para dormir. Então a gente conseguiu com muito custo trazer a Martiele terça-feira, então, 22 horas, dia 14, Martiele vai estar aqui conosco, tá bom? E no dia 14 também, às 15 horas, eu vou fazer a palestra no Centro Espírita, na Sociedade Beneficente Espírita Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. Nós vamos fazer uma palestra rápida, curta, de 15 minutos, sobre novos casos de Jerônimo Mendonça, aquele livro do Nicola Frattari. Nós vamos contar alguns casos muito interessantes. André, boa noite, seja bem-vindo, você também. Adriana, boa noite, querida. Então, gente, qual que é... Ela confirmou, então, a Martiele vai fazer lives aos domingos às 10 da manhã. Isso aí já falei ontem, João, né? Regina, boa noite, querida, seja bem-vinda. A Martiele passou as lives dela para
domingo às 10 da manhã, pelo Pensamento.espírita, onde ela está fazendo o estudo do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo. Mas no dia 14, às 22 horas, a Martiele vai estar aqui conosco, dividindo a live desse livro Gigante Deitado. E já vou dar spoiler, né? Na verdade, a live de hoje teria tudo a ver com a Martiele, né? Vamos por aqui, ó. Porque a Martiele gosta de dormir cedo. A gente precisa marcar a Martiele para que ela venha escutar essa live aqui, que a gente está falando dela, né? Ó, o sono teria tudo a ver com a Martiele. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Ó, então qual que vai ser a live que eu vou fazer com a Martiele? Ou a Martiele vai fazer comigo, tá? Na terça-feira, nós vamos falar sobre o perfume e um outro assunto, e no cemitério. Jerônimo sempre trazendo a ideia. Ela está on? Está on, mas ela não está aqui na live. Então dá um recado para ela, que falamos que na verdade a única forma da Martiele estar acordada até essas horas, viu, Giovana? Ela está aqui na live com a gente. Então fica aí o convite. E nós temos então, Martiele vai estar conosco falando sobre o perfume e também no cemitério. Olha só as coisas que Jerônimo apronta para nós. Hoje nós vamos ter dois assuntos muito interessantes, muito engraçados. A recalchutagem e o sono, tá? Recalchutagem e o sono. Grace, Érica querida, beijo no seu coração, que saudades. Érica é lá de Teresina, no Piauí, já estive lá, olha só. Ó, você tá vendo? A gente cutuca, a Martiele aparece, viu? Já estive lá virtualmente, né, Érica? Infelizmente, só virtualmente, mas eu gostaria realmente muito de estar presencialmente. E se Deus quiser, a gente ainda vai conhecer essa terra maravilhosa, Teresina, capital do Piauí. A gente já tem um carinho muito grande, né, Érica? Essa interação que a gente tem virtualmente, mas se Deus quiser, um dia a gente vai rodar o Brasil aí, conhecer esse povo todo. Martiele, o que eu estava falando? Que a live hoje era para você. Não seria de terça-feira, tá? Porque hoje fala do sono. A Martiele é uma pessoa que estava dizendo, né? Agora a gente fala na frente, né? O que a gente falou agora sem ela estar aqui presente. E a gente estava dizendo para a Martiele que, para o pessoal, que a live seria para a Martiele. O sono, ela gosta de dormir cedo, ela não gosta muito de ficar nas lives e tudo mais, né? Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para o Everton. Seja bem-vinda, você, Mari. Beijo grande de vocês. Olha, gente, então qual que é o convite especial para vocês? Definido a data do sorteio deste livro, tá? Para vocês aí do nosso grupo fechado, né? Do nosso grupo privativo. O Gigante Deitado vai ser sorteado para vocês que estão aqui conosco sempre. No dia 31 de julho, na live que nós vamos fazer às 19 horas, já está definido o horário também. Boa noite, Clarissa, bem-vinda, querida. Gratidão pela sua presença também. Então, olha, dia 31 de julho, é um domingo, às 19 horas, tá? Boa noite, Maslova, seja bem-vinda. 31 de julho, às 19 horas, para não atrapalhar a live do Vitor, nem da Flavinha, e para a gente ter uma folga, se a gente passar de 1 hora, que a live do ano passado, gente, bateu 2 horas e 45 minutos. Estava olhando agora, gente. Foi feito pelo StreamYard, entrava outro. Foi uma alegria, foi muito gratificante. Nós vamos fazer pelo Instagram essa vez, tá? Nós vamos fazer pelo Instagram, que fica mais fácil, porque dei muito trabalho para o Vitor, que ficou aí no backstage. Então, deu muito trabalho para ele, mas tranquilo, vamos fazer aqui. Nós vamos dividir a live em 4, né, dividir a tela em 4, e a gente vai fazer um revezamento. Vou trazer, obviamente, já convidei o Leonardo, que foi o idealizador deste projeto. Vou tentar trazer o Ariovaldo também, que é aqui de Araraquara. E vocês já estão convidados para estarem não só, né, do lado de lá, mas também do lado de cá, para aparecer aqui, para falar um pouquinho, dar a sua contribuição. O nosso querido Everton com certeza vai estar conosco aqui, né? A Mari, a Cláudia, o Gleison, todos vocês que quiserem, a Clara, né? Sem dúvida, o Daniele, todos vocês que quiserem estar aqui conosco, vai ser uma alegria muito grande, tá bom?
Gente, recalchutagem e o sono. Essas duas histórias são muito interessantes. Coisas que aconteceram com Jerônimo. E vejam, relatos da Jane Martins Vilela, que conviveu com Jerônimo muito tempo. A Jane Martins Vilela, salvo engano, é uma médica que, residindo no estado do Paraná, não sei exatamente qual cidade, que essa é Cambé, mas a Jane Martins Vilela escreveu esse livro maravilhoso contando umas histórias interessantes sobre Jerônimo, e o Nicola veio mais à frente também, recentemente, trazer os novos casos de Jerônimo Mendonça. A recalchutagem, gente, é muito engraçada essa história. É muito engraçada. Vamos então aqui, tá? A recalchutagem. Estava muito fraco. A desencarnação talvez não tardasse. Em muitas ocasiões, meditava em como seria o desenlace do corpo físico. Às vezes, se via tão livre. O espírito viajava a grandes distâncias enquanto o corpo estava preso. Já experimentara a lucidez do espírito livre que podia ir aonde queria. Era cego, mas vidente. Sabe-se que a vidência pode ocorrer de olhos fechados. O espírito é quem vê. Percebeu em sua fraqueza alguns espíritos amigos se aproximando, um da cabeça, outro dos pés. Começou a sentir um comichão, cócegas nos pés, formigamentos na cabeça. Pensou: estão me desligando. A desencarnação chegou. Até que não é ruim. O espírito amigo que lhe estava aos pés, percebendo-lhe os pensamentos, sorriu e comentou: ainda não é a sua hora, Jerônimo. A tarefa está apenas começando. Nós estamos te fazendo uma recalchutagem. E ele continuou encarnado e trabalhando e exemplificando. Gente, a gente até se emociona. Eu posso dizer a vocês que eu senti toda a energia neste momento. Espero, desejo que vocês tenham sentido também a mesma energia e a mesma vibração. É uma coisa muito interessante. Ele estava fraco e tendo, a faculdade da vidência, independentemente da sua visão física, pois dizem, e aqui ele confirma, que a vidência não está vinculada aos olhos da carne, mas aos olhos do espírito. Então, uma pessoa mesmo desprovida da visão consegue, pela mediunidade de evidência, ver espíritos. Assim como, embora preso a uma cama ortopédica, um leito, ele conseguia volitar e acompanhar, como eu diria, vários e diversos lugares, várias e diversas pessoas. E nesse momento, o que aconteceu? Ele se sentindo fraco, sentiu a aproximação, visualizou, obviamente, dois espíritos, um à sua cabeça e um aos seus pés. E sentiu-a como se fosse uma energia, uma vibração. Por conta disso, ele logo imaginou que estivesse, como estava fraco, estivesse prestes a desencarnar, e falou: bom, até que a desencarnação não é tão ruim assim. Porque todos nós, certamente, embora já tenhamos ido e vindo de várias e diversas vezes para o corpo físico, se tem uma coisa que a gente, particularmente eu posso dizer por mim, a gente não lembra, é desse momento da nossa partida e tampouco da nossa chegada, Dá um certo esquecimento. Nós vamos lembrar um pouco da nossa infância, algumas cenas que nos marcaram a infância, alguma festa, algum acontecimento, mas fica uma coisa muito, parece que um sonho muito distante. A gente lembra realmente, eu lembro muito de uma situação muito particular, eu, meu avô e um amigo nosso, do meu avô, que tínhamos ido a um sítio, e meu avô adorava caçar naquela época. Então, algumas situações que ficam bem marcantes.
traz uma lembrança até que prazerosa para a gente, né, dessa época da infância. Mas fica lá uma coisa muito distante, muito distante. A gente não consegue, obviamente, lembrar, só talvez algum espírito bem mais evoluído, bem mais desapegado, né, daqueles, como eu diria, da matéria, que já está num estágio evolutivo, como o de um Chico, por exemplo, o Divaldo, que está em uma constante comunhão espiritual com os amigos, e o Jerônimo também, né, sem sombra de dúvida. João Carlos, tem situações de adulto que gostaria de não lembrar. João Carlos, lembrar, não dá para a gente também apagar o passado, né, João? Mas a gente pode, né, utilizar o passado como momentos para refletir, para não cair nos mesmos erros no futuro. O passado traz lições preciosas, não dá para a gente apagar o passado, mas nós podemos sim ressignificar aqueles momentos do passado, transformando-os em momentos de inspiração para novos acontecimentos no futuro. Isso é sempre importante. E vejam como que é interessante o que eu estava dizendo. A gente não se recorda. E naquele momento, certamente, percebendo a presença de amigos espirituais, que, como João Carlos coloca aqui, né? Deixa eu ver aqui para subir um pouco a tela aqui para eu ver se eu consigo acompanhar aqui o comentário que o João Carlos falou. Ele disse que é interessante, deixa eu ver aqui devagar aqui que eu vejo. É emocionante saber todo esse amparo que os amigos espirituais dispensavam a ele. É verdade, né, João? Porque tem aquele lado que o Jerônimo acabou sendo um missionário, assim, não que fosse um... Ele estava num processo de resgate de situações de suas vidas pretéritas, resgatando provas, resgatando questões muito particulares de sua vida, e não obstante, ele tinha uma missão. Tanto que os amigos espirituais disseram a ele o que nesse momento? Não estamos te fazendo. A tarefa está apenas começando. Quando ele estava achando que já era o fim, os amigos espirituais estavam fazendo uma recalchutada, estavam dando um lenitivo, um amparo para que ele conseguisse levar avante essa jornada tão importante que foi a vida de Jerônimo Mendonça, trazendo não só obras espíritas, de fundo espírita, né? Não só também na gravação de 2 LPs, construção de 2 centros espíritas, uma gráfica e também uma creche que atende mais de 250 crianças. Com todo esse acontecimento, a gente chega à conclusão que ele realmente tinha uma missão. E a missão de resgate, né, que a gente fala. Além de ser uma missão de resgate de situações do passado, ele tinha também um trabalho da sua própria reforma íntima. Né? Renata, boa noite, seja bem-vinda. A sua própria reforma íntima. Então isso é muito importante a gente saber. Essa situação muito particular na vida de Jerônimo. Então, às vezes, nós chegamos numa situação muito particular, a gente fala assim, não aguento mais viver, chega, já deu para mim, e a gente não sabe nem metade, né, como a gente brinca na linguagem popular, a gente não sabe nem metade da missa. Temos muita lenha para queimar ainda. Então a gente não é quem que somos nós para dizer o que vamos, quando vamos partir ou quando é o nosso momento. A gente tem que continuar aqui fazendo sempre o melhor que a gente possa. E eu gostaria até de fazer um comentário, gente, que eu estava assistindo agora há pouco. Falta ver um trechinho final de uma live que o Renato Prieto fez na segunda-feira, pelo perfil dele, Renato Prieto, ator, e que ele recebeu o Edson Celulari, onde eles falam algumas situações muito particulares do filme Nosso Lar 2. Então, aqueles que tiverem oportunidade, sigam lá o perfil do Renato Prieto, ator, e acompanhem, vejam essa live maravilhosa que eles fizeram em prol do pessoal de Pernambuco, de Pernambuco, sobretudo Recife, né, daquela região, vítima desses problemas de enchente que aconteceu lá. Então, um trabalho magnífico do Renato Prieto e também do Edson Celulari, independentemente da condição de atores maravilhosos, por sinal, fazendo um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho prático, da mensagem prática do Evangelho. Né? Olha só,
A gente costuma dizer o seguinte: vim aqui falar da mensagem do Evangelho, é muito bonito, muito maravilhoso, mas, gente, arregaçar as mangas e ir em frente. E eu gostei de uma frase que o Edson falou, quando ele disse assim: às vezes as pessoas não têm condição de auxiliar com um gênero alimentício, a pessoa está passando dificuldade muito maior, né, que a gente não pode aqui estar na condição de julgar ninguém. Mas o Edson falou assim: nós podemos pelo menos fazer uma prece por aquela pessoa. E eu achei muito interessante que essa abordagem dessa live entre eles, que o Edson Celulari é católico desculpa, gente, deu um branco aqui na garganta. O Edson Celulari, na verdade, ele é católico, mas ele fez esse filme espírita, o espiritualista, e ele se sentiu muito acolhido por toda essa situação pelo próprio diretor Wagner de Assis, que deu teve um trabalho magnífico de orientação, explicando. Então, olha, vale muito a pena, né? O William está grudado na parede. O que é isso que o William está grudado na parede? Jesus do céu, João Carlos, para de ficar. Por que ele está grudado na parede, João? O João faz cada coisa aqui que... Só João Carlos mesmo com as suas... Agora começou os dois, pronto, começou. Mas tudo bem, vamos em frente. Gente, então pensando nessa situação da recalchutagem, quantas vezes nós estamos, que eu diria para vocês o quê? Quantas vezes nós estamos desanimados, passando por situações difíceis e a gente tem vontade de desistir. E não é momento de desistir de forma alguma. Entendi, estou todo de branco igual a parede. Agora entendi. Obrigado, Daniele. Obrigado. A parede não é bem branca, aqui está muito reflexo, né? Mas ela é meio um bege, assim, meio... gente, entendi. Estou aparecendo só a parte de cima, é meio... Entendi a brincadeira, mas valeu. Tá vendo? Isso que é legal, essa participação de vocês, né? Coisa que às vezes você vai fazer uma palestra, não tem essa interação, essa participação. Só vê a cabeça voando. Tá bom, e outra vez, semana que vem eu venho com a roupa escura, tá bom? Azul marinho, fica tranquilo. A gente tem que mudar, né? Não dá para vir sempre com a mesma roupa, senão como é que fica, né? Aí a gente se camuflado, fica só a cabeça aparecendo, tá certo. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. É importante a gente pensar nessa questão da recalchutagem, quantas vezes nós não estamos recebendo, nós não estamos recebendo o auxílio espiritual, seja no momento do sono, seja no momento de uma mensagem, de uma palestra que a gente assiste, né? A Cláudia está pedindo vibrações para ela. Cláudia, vamos vibrar por você, sim, como sempre, viu, querida? Estamos aqui e vamos vibrar por você, viu? Todos os nossos amigos aqui, com certeza. E eu vou falar para você, Cláudia, que a gente nunca está sozinho, tá? Por maior que sejam as nossas dificuldades, naqueles momentos mais difíceis, mais tristes que a gente possa estar passando, tenhamos a certeza que Deus está ao nosso lado. Os amigos espirituais não te desamparam, não te abandonam de forma alguma. Então, estamos todos juntos em vibração por você, amiga. Tá bom? Tenha fé em Jesus que tudo isso vai passar. Bom, depois da recalchutagem, vamos agora trazer a mensagem que eu falei que era para a Martiele. Está aqui presente na live de hoje, até que ela veio à live, olha só, a gente faz aquela coisa, cutuca e a pessoa aparece, né? Porque a Martiele fala assim, se ela vem para a live assim, nesse horário, ela fica o tempo todo trabalhando no computador, então ativa muito a questão visual. Então ela demora muito para pegar no sono. Mas ela vai fazer um sacrifício para estar conosco no dia 14, terça-feira próxima, às 22 horas, tá bom? E vamos lá ao sono, tá? Aqui é a Jane contando também essa história, tá? Estávamos lendo para ele
um dos livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando percebemos que ele ressonava. Uma de suas irmãs entrou e, com admiração, notou que ele dormia, chamando outra para ver. Naquela época, havia pouco tempo que convivíamos e não sabíamos ainda da sua terrível insônia, que permitia que dormisse apenas cerca de 2 horas por dia. Por isso, a admiração da irmã. Éramos muito jovens, então pensávamos: o quê? Dormir no melhor do livro? E o tocamos de leve. Jerônimo, acorde. Você dormiu na parte mais emocionante. Que ignorância nossa! Deveríamos ter deixado dormir. Ele humildemente disse, com a voz mansa: Jane, perdoe-me. É que a sua voz é uma canção de ninar. Aquilo foi uma lição. Que paciência! Outro talvez reclamasse. Nunca dormia e quando fez, foi acordado. Olha o João Carlos falando para a Martielli não dormir com o celular na mão. Então, gente, vejam que situação é essa, né? Essa história que a Jane estava lendo para o Jerônimo um livro psicografado pelo Chico, de autoria do André Luiz. E nesse momento, o Jerônimo acabou ressonando. Sabe aquele sono leve? Quando as irmãs chegaram, viram-lhe dormindo, uma cutucou a outra e ficaram admiradas. E a Jane não sabia dessa particularidade, porque vejam a situação do Jerônimo. Com tudo aquilo que ele já trazia, ele não podia se locomover, não enxergava, tinha dores do coração, tinha muito calor. O que acabava acontecendo? Ele dormia apenas no máximo 2 horas por noite. Então era muito difícil. Então quando ele conseguia dormir, as irmãs ficaram até encantadas em vê-lo dormir naquela hora. Só que a Jane, não sabendo da situação, ela falou: nossa, ele está dormindo no melhor da história. E ele pega e toca suavemente no Jerônimo e fala assim: Jerônimo, você dormiu no melhor da história. E ele poderia dar como que a gente fala assim, né? Dar uma bronca, né? Falando alguma coisa que a gente poderia dizer assim, né? Não, você me acordou, agora que eu consegui dormir, pegar no sono. Não, ele foi tão gentil, tão suave, falando que a voz dela é tão suave que parecia uma canção de ninar. Olha a delicadeza, né? Olha a delicadeza do Jerônimo falando isso para Jane. Uma pessoa poderia falar assim: poxa, eu quase não consigo dormir, a hora que eu consigo pegar no sono, você vem e me acorda, né? E André Luiz tem uma passagem muito interessante no livro Sinal Verde, que fala, se não me engano, que é a mensagem ao acordar, que ele fala mais ou menos assim, que se você tem que acordar alguém, use de gentileza. Você não tem que abrir a janela rapidamente, fazer barulho, porque deixa a pessoa retornar calmamente, né, do espírito que talvez estivesse volitando, para que ele pudesse, naquele momento, retornar ao corpo físico como que eu poderia dizer, pelos laços fluídicos, né? Então a gente tem que ter educação, até no momento de acordar a pessoa. Por mais que a pessoa esteja atrasada, você está atrasado, você não vai, né, fazer aquela gritaria que já estraga o dia da pessoa. Então, tato e um bom jeitinho para acordar as pessoas é fundamental. E a Jane foi bem suave ali com ele, né? E ele foi um gentleman, como disse o nosso querido João Carlos aqui. Linda Mi, boa noite, seja bem-vinda. Linda Mi, a mãe da nossa querida Babi, ser espírita. Nemildes, boa noite, sejam bem-vindas vocês duas. Então essas duas histórias trazem reflexões muito importantes para nós. A gente poderia tirar dessas lições que, por maiores que sejam as dificuldades, que às vezes a gente está se sentindo tão amassado, né? Tão espremido,
tão sufocado com situações, como a Cláudia até colocou agora recente para a gente, e a gente consegue avaliar um pouco a vida da Cláudia, assim, de várias pessoas, né? A gente consegue avaliar um pouco por conta da situação que ela já vive, né? A gente não conhece a Cláudia pessoalmente, mas já temos trocado algumas conversas com a Mari, com ela também. E eu falo que a Cláudia tem um presente maravilhoso, né? Uma joia preciosa, que é esse querido amigo Everton, esse sorriso maravilhoso que encanta a todos. E só, Cláudia, de você ter esse tesouro em suas mãos, tem que agradecer a Deus. Então, esqueça as dificuldades, esqueça as dores. Sabemos que não é fácil, mas procure relevar. Por maiores que sejam as dores, maiores que sejam as dificuldades, saiba que, como eu estava dizendo, a gente não está sozinho. Os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Então, no momento de dormir, às vezes, Cláudia, nossas dores são muito fortes, muito pesadas, e a gente não consegue carregar, sabe? O peso é muito grande. E é aquele momento que Jesus fala para nós, né? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve, meu jugo é suave. Olha só. Entregar, então, às vezes, o fardo ao nosso Mestre Jesus, na certeza de que Ele vai auxiliar, enviar ajuda de alguma forma. Por maiores que sejam as dores, maiores sejam as dificuldades, saibamos que não estamos sozinhos. Este exemplo aqui da vida de Jerônimo, naquele momento mais difícil, que ele estava muito fraco, e os amigos que estavam acompanhando viram, mas sentiram, não, já está desencarnando. E quando Jerônimo percebeu, dada a sua fraqueza, a presença de dois amigos espirituais, qual foi a situação? Qual foi a situação? Recebeu a ajuda de dois amigos espirituais que vieram não desligar do seu corpo físico, mas também para dar um ânimo, né? Dar um ânimo, um upgrade, para que ele continuasse essa jornada evolutiva. A Débora está pedindo vibração para o senhor Arci, pai da nossa querida amiga Gláucia, mensagem de paz e luz, que retornou ao hospital. Ele passou por um procedimento cirúrgico, está numa situação assim bem difícil, né? Merecendo todos os cuidados e na certeza de que vamos orar por ele sim, viu, Débora? A Gláucia é uma querida amiga do coração e está sempre repostando as nossas lives e de vários amigos queridos. A Gláucia, a gente também não a conhece pessoalmente, mas a gente já tem uma amizade e um carinho muito grande por ela e também por todos vocês, né? Ser de luz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. E nessa mensagem do sono, olha só que interessante. Às vezes a gente se pega a ler um livro e é muito comum, talvez se você estivesse tendo um filme de ação, de emoção, de aquelas coisas assim agitadas, você não vai dormir no filme. Só se você tiver tido uma noite muito difícil, então às vezes você acaba até dormindo num filme de ação. Mas quando você está lendo um livro, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente dá aquela pescada, né? Dá aquela coisa que a gente fala assim, né? Quem nunca no centro espírita não deu aquela pescada, né? Pensam bem nisso. Quem nunca no centro espírita, né? Não está assistindo uma palestra e de repente, né? Ou então a pessoa até disfarça, fala assim, estou vibrando aqui, tá de olho fechado, está dormindo. Né? Então isso é muito comum. Tá? Eu falo quem nunca, porque já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Tá? E não é difícil acontecer, não. A gente tem que estar muito, né? Como que eu diria assim? A gente tem que estar muito atento, principalmente se a gente vai num tratamento espiritual. Quando nós vamos a um tratamento espiritual, por isso que as palestras do tratamento espiritual são relativamente curtas. Para que a pessoa... O palestrante que vai fazer uma palestra num centro espírita, que tem um tratamento espiritual, o que acontece? Ele tem que saber que ele tem que ser objetivo. Ele tem que dar o recado em 15 minutos.
no máximo, para que ele não venha a pescar. Para que o palestrante preste atenção, tem que ser objetivo. E aí você conta alguma história, né, como nós vamos pretender contar alguns outros casos de Jerônimo Mendonça. Já contamos alguns casos lá atrás, na última palestra que fizemos lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e a dirigente do grupo pediu que a gente repetisse, não as mesmas histórias, mas outras histórias do Jerônimo. Por isso nós vamos levar novos casos de Jerônimo Mendonça no próximo dia 14, às 15 horas, pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que de Araraquara. Eu vou divulgar depois, na segunda-feira, eu divulgo para vocês. E essa questão do sono aqui é muito importante, né? Ah, claro, a gente vai vibrar por ela também, sim. Mas vai dar tudo certo, viu, Clara? Se Deus quiser, fica tranquila. O nosso querido Ari aí já fez a cirurgia da catarata, já está enxergando a quilômetros de distância, já está enxergando até o que ele não enxergava antes. Porque realmente a catarata, ela forma essa película cristalina, ela embaça o cristalino, né? E dificulta a visão. Então, depois que a pessoa faz o procedimento, ela realmente começa a enxergar muito mais. E é importante que a gente, né, faça as vibrações também, porque por menor que seja um procedimento, é um procedimento, né? E é certeza que os amigos espirituais estarão auxiliando. E lembrando então nessa questão do sono. O sono veio para o Jerônimo no momento ali que a Jane estava lendo para ele uma obra do André Luiz. Uma obra do André Luiz, psicografia do Chico. E no momento, né, no auge da história, ela percebeu que o Jerônimo dormia. E ela sutilmente, né, as irmãs perceberam e ficaram encantadas que ele estava dormindo, porque a Jane não sabia que ele dormia apenas 2 horas por dia. E naquele momento, o que ele pega e faz? Ele pega e dormiu, ressonou. A Jane acorda suavemente, Jerônimo, toca assim nele. O melhor da história, você está dormindo? E ele, muito gentil, também um gentleman, como diz João Carlos, fala assim: olha que a sua voz é tão suave que parecia uma canção de ninar. E interessante, né? Interessante a gente ver esses lados também. E como a Jane coloca, né? Aquilo foi uma lição. Que paciência. Outro talvez reclamasse. Nunca dormia. E quando fez, foi acordado. Então a gente lembrar disso, né? Se a gente um dia estiver dormindo e alguém nos acordar, ainda que não seja tão suavemente como a Jane o fez, que a gente tenha a gentileza de não ser grosso com quem nos acordou. Minutos edificantes, boa noite, sejam bem-vindos, desculpa. Vou reler as 2 mensagens, né, como a gente faz costumeiramente. A recalchutagem. Estava muito fraco, a desencarnação talvez não tardasse. Em muitas ocasiões, meditava em como seria o seu desenlace do corpo físico. Às vezes, se via tão livre, o espírito viajava a grandes distâncias, enquanto o corpo estava preso. Já experimentara a lucidez do espírito livre, que podia ir onde queria. Era cego, mas vidente. Sabe-se que a vidência pode ocorrer de olhos fechados. O espírito é que vê. Percebeu em sua fraqueza alguns espíritos amigos que se aproximando, um da cabeça e outros dos pés. Começou a sentir uma comichão, cócegas nos pés, formigamentos na cabeça. Pensou: estão me desligando. A desencarnação chegou. Até que não é ruim. O espírito amigo que estava aos pés, percebendo-lhe os pensamentos, sorriu e comentou: ainda não é sua hora, Jerônimo. A tarefa está apenas começando. Nós estamos te fazendo uma recalchutagem. E ele continuou encarnado, e trabalhando e exemplificando. E a outra mensagem, o sono. Estávamos lendo para ele um dos livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando percebemos que ressonava. Uma de suas irmãs entrou e, com admiração, notou que ele dormia, chamando outra para ver. Naquela época, havia pouco tempo que convivíamos e não sabíamos ainda da sua terrível insônia,
que permitia que dormisse apenas cerca de 2 horas por noite. Por isso, a admiração da irmã. Eram muito jovens, então pensávamos, o quê? Dormir no melhor do livro? E o tocamos de leve. Jerônimo, acorde, você dormiu na parte mais emocionante. Que ignorância nossa! Deveríamos ter deixado dormir. Ele humildemente disse, com a voz mansa, Jane, perdoe-me, é que a sua voz é uma canção de ninar. Aquilo foi uma lição. Que paciência! Outro talvez reclamasse. Nunca dormia e quando o fez, foi acordado. Na segunda-feira, nós teremos 2 mensagens, tá? É o acidente e provas. Na terça-feira, com a presença da nossa querida amiga Martiele, no perfil Pensamento.Espírita, ela vai estar aqui conosco para falar sobre o perfume e também falar conosco sobre a mensagem no cemitério. Esta mensagem no cemitério, nós já fizemos algumas observações sobre ela no livro do Nicola, tá bom? Mas vamos ver aqui sobre a ótica da Jane também, como foi essa situação de que aconteceu no cemitério. Perfeito, gente? Então, segunda-feira, mais 2 mensagens para vocês estarem conosco. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós não teremos as nossas lives habituais às 22 horas deste perfil Reflexões.Aloísio, mas às 22 horas estará aqui conosco a nossa querida amiga.espírita Flavinha. Então, pelo perfil amiga.espírita, Flavinha vem fazer a live das 22 horas. Na sexta-feira, às 22 horas, nossa amiga Daniele, com o estudo do livro O Médico Jesus. E antes disso, às 20 horas, a nossa amiga Neuza do Essência.Espírita, com o livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. Para o sábado, às 21 horas, o Refletindo com Amigos, na presença de Yuri Dantas, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, de Petrolina, Pernambuco. Vamos ver que trabalho maravilhoso esse grupo realizou e realiza até hoje em nome de Jerônimo Mendonça. De Tuiutaba, Petrolina, olha só o nome de Jerônimo, né, rodando o Brasil afora e chegando até Petrolina. E fora outras casas de espíritas que têm o nome de Jerônimo Mendonça. Mas vamos trazer o nosso amigo Yuri, que esteve conosco numa das últimas lives que nós fizemos sobre o encontro com Jerônimo Mendonça. E domingo às 10 da manhã, né, nós estávamos ainda no sábado, viu, Martiele? Mas eu não lembrei do seu domingo. Martiele Neri, do perfil Pensamento.Espírita, essa querida amiga do coração da cidade de Dores de Campos, que ainda tenho vontade maravilhosa de conhecer a cidade dela, não só a cidade dela, como também Martiele. E lá vou falar para vocês, tem um doce maravilhoso, que olha, é de dar águas na boca. Aquela cidade lá fabrica um doce maravilhoso, gente. Olha, Martiele depois divulga o nome da doceria, se ela quiser. E então, no domingo, às 10 da manhã, nossa querida amiga Martiele, fazendo o estudo do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. E no domingo, às 21 horas, o grupo Coração de Luz, o Vitor estará fazendo o seu Evangelho no Lar, às 21 horas, e às 22 horas a Flavinha retorna também pelo perfil, não é doce de leite, não, palha italiana. E a Flavinha retorna às 22 horas no domingo para fazer o seu culto do Evangelho no Lar, tá bom? Então, o João Carlos falou, vamos esquecer de todas as dores, menos a de Campos. O nome da doceria chama Doceria Doce. Pesquisem lá, gente, é de dar água na boca. Olha, não sei se eu vou para Dores de Campos para conhecer a Martiele ou para conhecer a doceria, né? Vai ser uma dúvida difícil. Qual que a gente vai primeiro, né? João Carlos, você que está aí, não está perto não. João Carlos está em Uberaba agora, gente. Nossa,
João Carlos virou mineiro nato agora, é de Uberaba. Não é de Uberaba, é de Beraba, né, João Carlos? Mas tá certo, gente. Amigos, então, relembrando a vocês, próximo sábado, às 21 horas, estaremos aqui com o Yuri Dantas, tá? Marcou encontro na doceria. Bora lá, Clara, vamos lá? Vamos fazer uma excursão? Passa por Uberaba, passa por Dores de Campos, né? Vai até Ituiutaba, faz um turnê, né? Prados fica mais ou menos 10 quilômetros. Aí, tá vendo o que eu fiz? Agora eu acordei a Martiele não vai dormir, vai ficar brava comigo. Tá vendo? Você fica fomentando a coisa para ir a Prados Passadores. Suas piadas mineiras, né? Faz parte. Gente, então, continuemos o nosso projeto, levar mensagem alegre, vibrar pelas pessoas que estão necessitadas de amparo, né? O nosso querido Ari também, que está se recuperando do procedimento, a mãe da Clara, que vai passar pela cirurgia da catarata, a Cláudia, que está passando por essa situação difícil, o senhor Arci, pai da nossa amiga Cláudia, todas essas pessoas que já estão em nossas vibrações aqui. Então, vamos vibrar por eles, tá bom? Vamos colocar então aqui a música da Ave Maria, que faz tempo que a gente não coloca, né? Para as nossas reflexões, né? E assim, nesse momento, amigos queridos, convidamos então a todos para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos corpos, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver nos acordes suaves desta melodia, que vibra juntamente com o pulsar do universo, onde podemos encontrar o nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas que não nos abandona, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. A quem rogamos neste momento, Mestre, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos no nosso coração, nos nossos pensamentos. Mentalize aquele ente querido necessitado do amparo da espiritualidade amiga. Mentalize. Pode ser que ele esteja passando por problemas de ordem emocional, físico, espiritual. Vamos recorrer à equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que possa envolver a tantos que estão necessitados deste amparo, deste socorro. Envolva esse seu ente querido nesta luz da espiritualidade amiga. Imagine-o saudável, forte, revigorante. Imagine feliz, alegre, envolto em plena luz. Que os bons amigos espirituais possam dirigir os nossos pensamentos aos hospitais, aos presídios, aos asilos, aos orfanatos, pelas ruas, por esses irmãos que perambulam, desesperados, sem um teto, perdidos muitas vezes nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Por aquelas pessoas que estão com os nomes gravados na tela, a quem vibramos pedindo todo o amparo, toda a proteção. E por a cada um de vocês que aqui mencionaram os nomes, nosso amigo Ari, o senhor Arci, pai da Gláucia, a nossa querida amiga Cláudia, a mãe da nossa amiga Clara, e todos os outros que estão em nossos pensamentos neste momento. Que a espiritualidade amiga envolva em plena luz.
que Jerônimo Mendonça e Dr. Bezerra de Menezes possa envolver a cada um de nós, visitar os nossos lares, trazendo-nos paz, para que tenhamos uma noite de muita harmonia e reequilíbrio espiritual. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos por cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, a quem rogamos que Jesus abençoe a cada um de nós. E com a prece que Ele nos ensinou, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até sábado próximo, às 21 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!